Já sentiu aquela ansiedade terrível quando está longe de uma casa de banho? Aquele medo súbito de rir ou tossir, forte demais em público? Ou pior, aquele momento embaraçoso em que percebe que não chegou a tempo e aquela pequena fuga a deixa envergonhada? Não está sozinha. Muitas mulheres, especialmente depois dos 70, enfrentam o constrangimento e a frustração de pequenos acidentes que parecem roubar a sua liberdade e confiança. Parece que o seu corpo já não lhe obedece como antes, e isso pode levá-la a isolar-se, a evitar eventos sociais e até a deixar de fazer as coisas que mais gosta. A sensação de perder o controle sobre o seu próprio corpo é, sem dúvida, uma das realidades mais dolorosas que a idade pode trazer, levando a uma diminuição gradual da sua qualidade de vida e da sua autoestima. Mas e se eu lhe dissesse que grande parte deste problema não é inevitável, que não é apenas coisa da idade e que há um segredo, um conjunto de hábitos diários que podem estar a sabotar a saúde da sua bexiga e que, uma vez evitados, podem devolver-lhe o controlo e a paz de espírito? Não estamos a falar de medicamentos complicados ou cirurgias arriscadas, mas sim de pequenas mudanças que fazem uma enorme diferença. Neste vídeo, vamos desvendar os 8 hábitos mais comuns que as mulheres como nós, depois dos 70, devem absolutamente evitar se querem parar com os incômodos e as fugas de urina. Fique conosco até o fim, porque o 8º hábito é algo que muitas de nós nem imaginamos, e que a vai surpreender e pode ser a peça que faltava no seu puzzle de bem-estar. Vamos mergulhar no primeiro hábito que pode estar a sabotar a sua bexiga sem que se aperceba, algo que muitas de nós fazemos com regularidade, por gosto ou por hábito, mas que pode estar a irritar a sua bexiga e a torná-la mais apressada do que deveria. Refiro-me ao excesso de bebidas que irritam a nossa bexiga. Pense no seu café da manhã, no chá preto da tarde, naquela Coca-Cola fresca ou até mesmo num copo de vinho ao jantar. Todas estas bebidas contêm substâncias que podem atuar como irritantes para o revestimento da sua bexiga, provocando contrações indesejadas e aumentando a sensação de urgência. O café e o chá preto, por exemplo, são ricos em cafeína, um diurético natural, que não só estimula a produção de urina, como também pode causar uma hiperexcitabilidade da bexiga. Isso significa que a sua bexiga vai sentir a necessidade de esvaziar mais frequentemente, mesmo quando não está completamente cheia. Os refrigerantes, com o seu gás e açúcares ou adoçantes artificiais, também podem ser grandes inimigos. A carbonatação e os químicos presentes nestas bebidas podem irritar diretamente a mucosa da bexiga, enquanto o álcool, para além de ser um diurético, também interfere na capacidade do cérebro de receber os sinais de enchimento da bexiga de forma clara. Por isso, aquela bica quente pela manhã ou o chá forte ao lanche, embora prazerosos, podem estar a contribuir para as suas fugas. Uma boa estratégia é reduzir gradualmente o consumo destas bebidas. Tente substituir a sua bica por um café descafeinado, ou o chá preto por chás de ervas suaves, como camomila ou cidreira. Em vez de refrigerantes, opte por água com rodelas de limão ou pepino para dar sabor. E se gosta de um copo de vinho, tente intercalá-lo com um copo de água ou reduza a quantidade. Não precisa de cortar completamente, mas sim de encontrar um equilíbrio que a sua bexiga consiga tolerar. A Dona Maria, por exemplo, adorava a sua rotina de 2 bicas por dia e um chá preto à tarde. Quando o problema das fugas começou a apertar, ela decidiu experimentar. Trocou uma das bicas por descafeinado e o chá preto por um chá de rooibos, que não tem cafeína. Ao fim de algumas semanas, notou uma diminuição significativa na urgência e na frequência das idas à casa de banho. Pequenas mudanças, grandes resultados. Muitas vezes,
Pensamos que estamos a fazer o melhor para a nossa saúde, mas até a forma como nos hidratamos pode ter um impacto enorme. E isso leva-nos ao segundo hábito a evitar: não beber água suficiente ou beber de forma errada. Pode parecer contraintuitivo. Algumas de nós pensam: se beber menos, urino menos e terei menos fugas. Mas a verdade é que isto pode piorar a situação. Quando não bebe água suficiente, a sua urina fica mais concentrada, com uma maior quantidade de sais minerais e produtos residuais. Esta urina mais concentrada é altamente irritante para o revestimento da bexiga, o que pode levar a uma maior urgência e frequência de micção e até a fugas mais intensas. Imagine que a sua bexiga é como um recipiente delicado. Se a irritar com um líquido mais agressivo, ela vai reagir. Por outro lado, beber grandes quantidades de água de uma só vez, como 1 litro de uma vez só, também pode sobrecarregar a bexiga, fazendo com que ela se encha rapidamente e provocando uma urgência súbita e difícil de controlar. O segredo está na moderação e na constância. O ideal é beber pequenos goles de água ao longo do dia. Mantenha uma garrafa de água por perto, na sua mesa de cabeceira, na cozinha, na sala, e vá dando pequenos golos de hora a hora. Não espere sentir sede, pois a sede já é um sinal de desidratação. Observe a cor da sua urina. Se estiver muito escura, como sumo de maçã concentrado, é um sinal de que precisa de beber mais. O ideal é que esteja num tom amarelo claro, quase incolor. Tente beber entre 1,5 a 2 litros de líquidos por dia, incluindo água, chás de ervas sem cafeína e até sopa. A Dona Rosa, por exemplo, pensava que cortar na água a ajudaria, mas as fugas ficaram piores e sentia a boca seca. Quando começou a beber pequenos goles de água ao longo do dia, não só se sentiu melhor no geral, como as suas idas à casa de banho se tornaram mais previsíveis e as fugas diminuíram consideravelmente. É fascinante como o nosso corpo é uma máquina tão interligada, não é? E a forma como usamos a casa de banho, sim, até isso, pode estar a influenciar a sua bexiga. Falemos agora do terceiro hábito a evitar: ir à casa de banho só por via das dúvidas, ou prender a urina por muito tempo. Ambos os extremos são prejudiciais. Muitas de nós desenvolvemos o hábito de ir à casa de banho preventivamente, antes de sair de casa, antes de uma consulta, antes de ir deitar, mesmo que não sintamos vontade. Ao fazer isto, estamos a treinar a nossa bexiga para esvaziar em volumes menores do que a sua capacidade total. Com o tempo, a bexiga adapta-se a esta rotina e passa a enviar sinais de urgência mais cedo, antes de estar realmente cheia, o que nos leva a ir à casa de banho com mais frequência e a sentir uma pressão constante. É um ciclo vicioso que diminui a capacidade funcional da bexiga. Por outro lado, prender a urina por muito tempo, talvez durante uma viagem longa ou um evento social, também é problemático. Ao fazer isto, está a esticar excessivamente os músculos da bexiga e a forçar o pavimento pélvico. Com o tempo, esta prática pode enfraquecer os músculos da bexiga e os do pavimento pélvico, tornando-os menos eficazes na retenção da urina quando realmente precisa. Além disso, reter urina por períodos prolongados pode aumentar o risco de infecções urinárias, o que, por sua vez, pode irritar ainda mais a bexiga e agravar as fugas. O que pode fazer? Tente praticar o treino da bexiga. Comece por anotar a frequência com que vai à casa de banho e as horas. Depois, tente gradualmente aumentar o intervalo entre as idas à casa de banho, mesmo que seja apenas por 10 ou 15 minutos de cada vez. Por exemplo, se costuma ir de hora a hora,
Tente aguentar 1 hora e 15 minutos. Se sentir a urgência antes do tempo, faça alguns exercícios de Kegel para suprimir a vontade e distraia-se. Com o tempo, a sua bexiga vai aprender a reter mais urina e os sinais de urgência serão mais fiáveis. A dona Fátima, por exemplo, ia à casa de banho religiosamente de hora a hora, por medo. Com a ajuda de um diário da bexiga e tentando adiar as idas por alguns minutos a cada dia, ela conseguiu estender os intervalos para 2 a 3 horas, o que lhe devolveu uma enorme sensação de liberdade. Vemos como estas pequenas coisas do dia a dia podem ter um impacto tão grande, não é? Agora que entendemos a importância de gerir as nossas bebidas e os nossos hábitos de ida à casa de banho, vamos continuar a explorar outros aspectos igualmente cruciais para a sua saúde e bem-estar. Continuando a nossa jornada para uma bexiga mais feliz e mais controlada, vamos focar-nos agora numa área que muitas vezes subestimamos, mas que tem uma ligação direta com a saúde do nosso pavimento pélvico e, consequentemente, com o controlo da nossa bexiga. Falo de um problema comum, mas muitas vezes não discutido: ignorar a prisão de ventre. Parece que não tem ligação, certo? Mas a verdade é que tem uma relação muito íntima. Quando sofremos de prisão de ventre crônica, o esforço repetido e intenso para evacuar coloca uma pressão enorme e contínua sobre os músculos do pavimento pélvico. Imagine que o seu pavimento pélvico é como uma rede de apoio para os seus órgãos internos, incluindo a bexiga. Aí, se estiver constantemente a forçar esta rede, ela vai enfraquecer e ceder com o tempo, tornando mais difícil controlar a saída da urina. É como estar a esticar um elástico vezes sem conta, até que ele perde a elasticidade. Além disso, o intestino cheio e inchado pode exercer pressão física sobre a bexiga, diminuindo o seu espaço e aumentando a sensação de urgência e a frequência de micção. Para combater a prisão de ventre, a chave está na sua dieta e hidratação. Aumente a ingestão de fibras através de frutas frescas com casca, como maçãs e peras, vegetais folhosos, leguminosas como feijão e grão, e cereais integrais como aveia e pão integral. Não se esqueça de beber água suficiente, como já falamos, pois a fibra sem água pode piorar a prisão de ventre. A atividade física regular também ajuda o intestino a mover-se. E um pequeno truque que pode fazer uma grande diferença é a sua posição na sanita. Em vez de se sentar de forma tradicional, tente elevar os pés com um pequeno banco. Esta posição, mais próxima de um agachamento, alinha melhor o cólon e facilita a evacuação, reduzindo o esforço. A dona Isabel, por exemplo, sofria de prisão de ventre há anos e as suas fugas de urina pareciam piorar quando tinha o intestino preso. Ao mudar a dieta para incluir mais legumes e frutas frescas, e ao adotar o truque do banco na casa de banho, ela notou uma melhoria notável, não só na sua digestão, mas também no controlo da bexiga. Percebe como tudo no nosso corpo está conectado? A nossa próxima conversa leva-nos a um ponto que afeta a nossa saúde geral e, claro, a nossa capacidade de controlar a bexiga. É o hábito de ser demasiado sedentária. Numa era de conveniência e de tantas horas passadas em casa ou sentadas a ver televisão, muitas de nós caem facilmente na armadilha de uma vida pouco ativa. Mas esta falta de movimento tem consequências diretas na força dos seus músculos, incluindo aqueles que são cruciais para o controlo da sua bexiga. Os músculos do pavimento pélvico. Quando o nosso corpo não é exercitado regularmente, os músculos enfraquecem, perdem a tonicidade e a capacidade de suportar adequadamente os órgãos pélvicos. Um pavimento pélvico fraco não consegue fechar a uretra de forma eficaz quando há pressão, como ao tossir, rir ou espirrar, resultando nas tão temidas fugas. Além disso, a inatividade contribui para o aumento de peso,
e o excesso de peso exerce uma pressão adicional sobre a bexiga e os músculos do pavimento pélvico, agravando o problema. A má circulação sanguínea, também associada ao sedentarismo, pode afetar a função nervosa da bexiga, tornando-a menos responsiva ou mais sensível. A boa notícia é que não precisa de se tornar uma atleta olímpica. O importante é o movimento regular e consistente. Comece com pequenas caminhadas diárias. Pode ser uma volta ao quarteirão, uma ida ao supermercado a pé em vez de carro, ou até mesmo caminhar pela sua casa enquanto fala ao telefone. O importante é levantar-se e mexer-se. Além disso, os exercícios de Kegel são fundamentais para fortalecer o pavimento pélvico. Não precisa de nada de especial. Pode fazê-lo sentada, deitada ou em pé. Consistem em contrair e relaxar os músculos, como se estivesse a tentar parar o fluxo de urina ou a segurar um peido. Faça séries de 10 contrações, segurando por 5 a 10 segundos e depois relaxando pelo mesmo tempo, várias vezes ao dia. Se sentir dificuldade, procure a ajuda de um fisioterapeuta especializado em pavimento pélvico. Eles podem orientá-la com exercícios personalizados. Atividades de baixo impacto como natação, hidroginástica ou tai chi também são excelentes para fortalecer o corpo sem sobrecarregar as articulações. A dona Laura, que passava os dias sentada a ver televisão, começou a fazer pequenas caminhadas no jardim e alguns exercícios simples que aprendeu num folheto. Não só se sentiu com mais energia e melhor humor, como notou uma diferença substancial no controlo da sua bexiga, sentindo-se mais forte e confiante. Enquanto pensamos em fortalecer o nosso corpo, é importante também considerar como usamos nas tarefas diárias, especialmente quando se trata de levantar coisas. Este é o 6º hábito que precisa de evitar: levantar pesos de forma incorreta ou objetos muito pesados. Muitas de nós, com a vida atarefada que temos, ou porque simplesmente gostamos de ser independentes, acabamos por levantar os netos, os sacos de compras do mercado, vasos de plantas, ou até mesmo aquele garrafão de água, sem pensar muito na técnica. No entanto, levantar objetos pesados, ou mesmo objetos mais leves, mas de forma incorreta, pode ter um impacto direto e prejudicial no seu pavimento pélvico. Quando se dobra a coluna, em vez de fletir os joelhos e usar a força das pernas, e quando se prende a respiração ao levantar, está a criar uma pressão descendente imensa sobre a sua bexiga e os músculos do pavimento pélvico. É como se estivesse a empurrar os seus órgãos pélvicos para baixo com força, o que pode esticá-los e enfraquecê-los com o tempo, levando ou agravando as fugas de urina. Além disso, esta pressão excessiva pode deslocar ligeiramente a bexiga da sua posição normal, dificultando ainda mais o controlo. A boa notícia é que existem formas corretas e seguras de levantar que pode facilmente aprender. A regra de ouro é: dobre os joelhos, mantenha as costas direitas e levante com a força das suas pernas, não das suas costas ou do seu abdômen. Ao levantar, expire. Expire para evitar prender a respiração, o que aumenta a pressão intraabdominal. Antes de levantar, contraia ligeiramente os músculos do pavimento pélvico, como se estivesse a segurar a bexiga. Isto cria um suporte extra. Para sacos de compras, tente distribuir o peso igualmente entre as duas mãos ou use um carrinho. Não hesite em pedir ajuda a um familiar, vizinho ou amigo para objetos mais pesados. Lembre-se, a sua saúde é mais importante do que a sua independência em tarefas que podem prejudicá-la. A dona Emília tinha o hábito de levantar tudo sozinha, desde os sacos de mercearia até a sua neta mais nova. Depois de aprender a técnica correta e de pedir ajuda para os objetos mais pesados, notou uma diminuição significativa nos pequenos acidentes,
o que lhe deu uma nova liberdade para desfrutar das suas atividades diárias sem preocupações. São detalhes que parecem pequenos, mas que juntos formam um quadro completo de como podemos proteger a nossa bexiga, não é? Agora, vamos abordar os últimos 2 hábitos, que podem ser um pouco mais desafiadores para algumas, mas que são absolutamente cruciais para a sua saúde geral e para o controlo da sua bexiga. Chegamos aos 2 últimos hábitos, que podem ser um pouco mais difíceis de quebrar para algumas de nós, mas que têm um impacto profundo não só na saúde da sua bexiga, mas em todo o seu bem-estar. O 7º hábito a evitar é fumar. Pode parecer que fumar afeta apenas os pulmões e o coração, mas a verdade é que tem uma ligação muito direta com a saúde da sua bexiga e do seu pavimento pélvico. Um dos principais problemas associados ao tabagismo é a tosse crônica, muitas vezes conhecida como tosse de fumador. Esta tosse persistente e intensa exerce uma pressão repetitiva e violenta sobre os músculos do pavimento pélvico. Cada acesso de tosse é como um pequeno empurrão para baixo nos seus órgãos pélvicos, e com o tempo, isto pode enfraquecer significativamente os músculos que controlam a bexiga, levando à incontinência de esforço. É como se estivesse a fazer pequenos saltos sem amortecimento, repetidamente, e os seus músculos não aguentam a pressão. Mas não é só a tosse. Os químicos presentes no tabaco são irritantes. Quando entram na corrente sanguínea, podem chegar à bexiga e irritar o seu revestimento interno. Esta irritação pode aumentar a sensibilidade da bexiga, levando a uma maior frequência urinária e a uma sensação de urgência que é difícil de ignorar, agravando ainda mais as suas fugas. Além disso, o tabagismo compromete a circulação sanguínea em todo o corpo, incluindo nos tecidos do pavimento pélvico, dificultando a sua capacidade de se reparar e de funcionar no seu melhor. Se fuma, e este é um passo que sei que não é fácil, considere seriamente a possibilidade de parar. Cada cigarro a menos é um passo em direção a uma vida mais saudável e a uma bexiga mais feliz. Procure apoio junto da sua família, amigos, ou fale com o seu médico sobre programas de cessação tabágica. Mesmo que não consiga parar de imediato, reduzir a quantidade de cigarros pode já trazer benefícios. Conceição, por exemplo, fumou durante décadas e a sua tosse era uma constante. Quando finalmente decidiu que era a altura de parar, não só a tosse diminuiu drasticamente, como notou uma melhoria notável na frequência com que precisava de ir à casa de banho e no controle sobre a sua bexiga. Foi uma mudança desafiadora, mas que lhe trouxe uma nova liberdade e dignidade. E agora, o hábito que prometi que a iria surpreender. É algo que muitas de nós fazem sem pensar e que tem um impacto silencioso, mas poderoso, na nossa bexiga e no nosso bem-estar geral. Comer alimentos muito processados ou com açúcares refinados. A nossa alimentação moderna está cheia de conveniências e muitas vezes recorremos a bolachas, bolos, refeições pré-preparadas e snacks cheios de açúcar e aditivos. O problema é que estes alimentos são muitas vezes pobres em nutrientes essenciais, em fibra, e carregados de ingredientes que podem promover a inflamação no corpo. Uma dieta rica em alimentos processados e açúcares refinados pode levar a uma inflamação crônica, e a sua bexiga não é imune a este processo. A inflamação pode tornar o revestimento da bexiga mais sensível e irritável, aumentando a urgência e a frequência urinária. Além disso, estes alimentos contribuem frequentemente para o aumento de peso, e como já discutimos, o excesso de peso exerce uma pressão adicional sobre o pavimento pélvico e a bexiga, agravando o problema da incontinência. E não nos esqueçamos da prisão de ventre. A falta de fibra nestes alimentos contribui para um intestino preguiçoso
adicionando mais pressão à bexiga. Até os adoçantes artificiais presentes em muitos produtos diet podem ser irritantes para algumas bexigas sensíveis. A solução passa por focar-se em alimentos inteiros, frescos e minimamente processados. Encha o seu prato com frutas e vegetais coloridos, leguminosas, cereais integrais como arroz e massa integrais e proteínas magras. Prepare as suas refeições em casa sempre que possível, para ter controle sobre os ingredientes. Leia os rótulos dos alimentos e tente reduzir a ingestão de açúcares adicionados e de aditivos. Não se trata de uma dieta rigorosa, mas sim de uma mudança de mentalidade para nutrir o seu corpo com o que ele realmente precisa. A D. Ermelinda adorava os seus docinhos e as refeições prontas. Ao trocar por comida mais fresca e caseira, como sopas de legumes e pratos com peixe e saladas, não só se sentiu com mais energia e mais leve, como as fugas de urina diminuíram e ela sentiu-se com um controle muito maior sobre o seu corpo. Percorremos um caminho importante hoje, não foi? Falamos de como as suas escolhas de bebidas, a forma como gere a sua hidratação, os seus hábitos de ida à casa de banho e até a sua digestão, o seu nível de atividade física, a forma como levanta objetos, se fuma e o que come. Tudo isto afeta a capacidade da sua bexiga de funcionar no seu melhor. Cada um destes 8 pontos parece pequeno por si só, mas quando os ajustamos, o efeito cumulativo pode ser verdadeiramente transformador para a sua qualidade de vida e a sua confiança. Lembre-se, querida amiga, que a idade traz sabedoria e experiência, mas não significa que tenhamos de aceitar todos os desconfortos. Pequenas mudanças consistentes na sua rotina podem fazer uma diferença gigantesca na sua saúde e na sua felicidade. Não desista de si mesma. O seu corpo é resiliente e tem uma capacidade incrível de se curar e adaptar, se lhe dermos as ferramentas certas e o cuidado que ele merece. Comece por 1 ou 2 hábitos que lhe pareçam mais fáceis de mudar e, gradualmente, vá introduzindo os restantes. Não precisa de ser perfeita, mas sim consistente. Cada pequeno passo que dá é um investimento na sua liberdade e na sua paz de espírito. Gostaria muito de saber o que achou deste vídeo. Houve algum destes hábitos que a surpreendeu mais? Ou talvez já tenha tentado algumas destas dicas e notado uma melhoria? Partilhe a sua experiência nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar e encorajar outras mulheres que estão a passar exatamente pelo mesmo, e a sua sabedoria é um presente valioso para a nossa comunidade. Se este vídeo lhe trouxe valor, a fez sentir mais informada e mais esperançosa, por favor, deixe o seu gosto. Ajuda-nos a alcançar mais pessoas que precisam desesperadamente desta informação e a espalhar esta mensagem de esperança e controlo. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal para não perder os nossos próximos vídeos, cheios de dicas práticas e informações úteis para viver uma vida plena e feliz em todas as idades. A nossa missão é capacitá-la a viver o seu melhor, a sentir-se confiante e a desfrutar de cada momento. Não deixe que um pequeno problema lhe roube a alegria de viver. Dê a si mesma o presente do controlo e da liberdade. Viva a sua melhor vida, com confiança e dignidade, a cada idade. Um grande abraço.